Saúde em Foco, à luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sinta-se valorizado, acolhido e respeitado, importante e bem informado. Nosso objetivo, nosso propósito é claro: oferecer conteúdo de qualidade através de conversas envolventes e trocas de experiências que inspiram. Em cada entrevista e debate, abordaremos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor e queremos que cada pessoa que nos acompanha perceba que tem o poder de fazer a diferença. Nosso interesse vai além da popularidade ou do engajamento nas redes sociais. Nosso desejo é criar um impacto verdadeiro e duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal. Buscamos produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. O nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor. Em cada encontro e debate, nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando o seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nessas 3 palavras. Nessas palavras:
que é: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, que a humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Sou Sheila Queiroz, amiga, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade, infantil e emocional, palestrante, escritora e jornalista. E agora, apresentar o programa Saúde em Foco é a nossa missão e o nosso compromisso de levar o conhecimento e o autoconhecimento a todos vocês. Boa tarde, doutor. O programa Saúde em Foco tem cumprido sua missão desde o início em 1º de maio de 2024, ao iluminar e inspirar nossos ouvintes e telespectadores de forma profunda e significativa. Por meio de entrevistas relevantes, o programa se dedica a acompanhar conhecimentos valiosos e a valorizar a história de pessoas e instituições que fazem a diferença em nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Telespectadores ouvintes de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde e Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15 horas. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e estamos focados em levar conteúdo transformador de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante, acessível e com credibilidade. O programa Saúde em Foco, Sergipe 2025. Isso é uma meta nossa, né? Que nós estamos agora para esse ano 2025. Teremos o prazer, a honra de receber representantes dos governos municipais, educadores e ONGs, além de pessoas que dedicam suas vidas ao bem-estar de nossas cidades. O objetivo é fortalecer o sentimento de pertencimento e valorização, destacando o empenho dessas pessoas em prol das questões fundamentais para a sociedade local. Este programa é um espaço de acolhimento e reconhecimento, onde cada história é uma fonte de inspiração e cada ação positiva se torna um exemplo para todos nós. Venha ver, ouvir e inspirar com histórias que transformam e mobilizam nossa comunidade sergipana, mostrando que juntos podemos fazer a diferença. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Agora vamos, Sheila. E agora chegou o nosso momento, a nossa entrevistada já está aqui. Doutora Geolise, boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. É um prazer estar com vocês hoje. Hoje, nossa entrevista especial, temos a honra de conversar com a doutora Geolise Oliveira Costa Teles, uma mulher que construiu um legado marcante na segurança pública e justiça em Sergipe. Delegada de Polícia Civil e pioneira em diversos cargos de liderança, doutora Geolise compartilha sua trajetória e os desafios que enfrentou ao longo de uma carreira dedicada à segurança e aos direitos da nossa sociedade. Além de suas conquistas profissionais, ela aborda a importância do apoio familiar, o papel da mulher em posições de decisão e a motivação que encontra na família para promover um futuro mais seguro e justo. É um convite para conhecermos a força e a determinação de uma mulher que inspira gerações e honra com dedicação seu compromisso público. E antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo. Envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 nos números 79996072550, informando seu nome,
sua cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, o diretor técnico da rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou encaminhadas para a resposta posterior. O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para a Sergipe pelo canal no YouTube, José Carlos Teles Queiroz, e em parte de Aracaju pela rádio Jubileu FM 105.9, toda segunda-feira, das 13h10 às 15h. Levamos conteúdo transformador e de qualidade para as 75 cidades do estado. Caso não possa acompanhar ao vivo, o programa estará disponível para reexibição nos canais no YouTube, TNAD-Portal da Cidadania 5025 e José Carlos Teles Queiroz. Siga-nos no Instagram, Sheila Queiroz Psicanálise e jcarlos.queiroz. E acompanhe as novidades. Junte-se a nós nessa jornada. E nossa convidada de hoje é a doutora Geolise Oliveira Costa Teles. É com grande honra que apresentamos a trajetória dessa mulher incrível, doutora Geolise Oliveira Costa Teles, uma mulher que tem sido uma referência de liderança, competência e dedicação na segurança pública e na justiça em Sergipe. Ao longo de sua carreira, a doutora Geolise se destacou não apenas por sua formação acadêmica robusta, mas também pelo seu pioneirismo em diversas funções de alta relevância para a nossa sociedade. Filha do senhor Adalto Vieira da Costa e Joana Dark Oliveira Costa, a doutora Geolise é casada com o senhor Júlio César Teles dos Santos, com quem compartilha uma jornada de 31 anos. Mãe de 2 filhos, doutor Júlio César Oliveira Costa, médico, e doutor João Vitor Oliveira Costa Teles, advogado. Doutora Geolise sempre interligou com equilíbrio a sua vida profissional e familiar. A doutora Geolise ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, de 1991, com pós-graduação em Gestão Estratégica em Segurança Pública pela UFS e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também possui formação em Mediação de Conflitos pela Faculdade Getúlio Vargas também, evidenciando seu compromisso contínuo com o aprendizado e o aprimoramento profissional. Então, ela como delegada de Polícia Civil, classe especial, doutora Geolise foi a primeira mulher a ocupar funções históricas e de grande responsabilidade, como a titulação da Delegacia de Homicídios e a Delegacia de Furtos de Veículos. Ela também foi a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária estadual de Segurança Pública, além de ser eleita vice-presidente do Conselho de Secretários de Segurança do Nordeste, representando o estado de Sergipe em nível regional. A doutora Geolise exerceu cargos de liderança como superintendente da Polícia Civil, corregedora geral da Polícia Civil e coordenadora de Polícia Civil da capital, com um papel fundamental na gestão e aprimoramento das forças policiais. Além disso, foi diretora da Academia da Polícia Civil, a Cadepol, capacitando as futuras gerações de profissionais da segurança pública. Com uma vasta experiência, a doutora Geolise também foi a primeira mulher a ocupar a diretoria de segurança do Tribunal de Justiça de Sergipe e a secretária da Defesa Social e da Cidadania de Aracaju e Estância, cidades em que deixou um legado significativo de trabalho para o bem-estar da nossa comunidade. É uma honra estar aqui com a doutora Geolise, uma das idealizadoras e coordenadora do Departamento de Grupos Vulneráveis, DAGV, né? Liderando iniciativas essenciais para a proteção de mulheres, crianças e outros grupos vulneráveis. Ela também foi titular da Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente, sendo uma defensora do bem-estar animal e da preservação ambiental.
A doutora é uma das primeiras mulheres a ocupar funções de auditoria do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe e a primeira mulher árbitro da Federação Sergipana de Futebol, mostrando sua versatilidade e liderança em áreas distintas. Ela também presidiu a Junta Militar em Aracaju em função de extrema importância para a organização social. A doutora Geolise é, sem dúvida, uma profissional que tem contribuído de maneira extraordinária para a segurança pública, justiça e bem-estar social de Sergipe. Sua carreira é marcada pela inovação, respeito aos direitos humanos e um compromisso incansável com a transformação e a melhoria da sociedade. A presença e liderança da doutora Geolise, não só como mulher pioneira, mas também como uma mãe e profissional dedicada, a tornam uma inspiração para todos aqueles que buscam um futuro melhor, mais justo e mais seguro para todos. Gratidão pela sua presença, doutora, no nosso programa Saúde em Foco, e é uma honra receber a senhora aqui. E com as considerações iniciais de nossa convidada, sinta-se à vontade e seja bem-vinda, doutora Geolise. Pode falar um pouquinho para a gente partir para as perguntas. Boa tarde, gente. Boa tarde a quem nos ouve. Primeiro, agradecer o convite, Queiroz, Sheila, né? Um abraço aqui ao Lito, nosso parceiro aqui. Toda vez que a gente vem aqui, ele está aqui, sempre ajudando. Eu digo sempre que essa rádio aqui é uma rádio que me deixa muito feliz em estar, porque é uma rádio que ela não tem a preocupação da questão econômica, né? Ela vai além disso, ela é para levar informações que edificam, que ajudam a sociedade. Então, eu tenho muito orgulho sempre de vir aqui. Gratíssima pelo convite e é uma honra sempre poder dialogar com a sociedade. Maravilha. E nós do programa Saúde em Foco nos sentimos honrados pela tua presença e felizes também, tá? Tenho certeza que a luz que a senhora emana para todos nós aqui e para as pessoas que estão próximas da senhora faz cada vez mais que tenhamos na busca, né? Buscar cada vez mais viver, cada vez mais coisas boas. Fazer o bem, né? Fazer o bem, isso que a senhora passa para a gente. Amém. Amém. Que bom, que bom. E aí vamos partir para a primeira pergunta. Vamos. Doutora Geolise, como filha e mãe, como o apoio de sua família a inspirou nas conquistas, porque não foram poucas, foram muitas, e desafios de sua carreira como mulher? Olha, o primeiro núcleo da sociedade é a família, né? Não dá para pensar que você vai ser um ser com êxito pessoal, profissional, se inicialmente a célula maior, a célula matriz, que é a família, não tiver organizada. Obviamente que a gente tem casos excepcionais de pessoas que tinham famílias totalmente desestruturadas, né, por problemas mesmo, envolvimento de álcool, de droga, ou por cabeça, enfim. A humanidade, eu digo que passa por um momento, inclusive agora, a nossa sociedade está muito doente, né, com doenças reais ou doenças pelo processo econômico e essa sociedade de tanto consumo, né? Então, se você não tem essa célula onde você tem paz, onde você consegue receber valores que vão alimentar a sua história, fica muito complicado. Então, sem dúvida nenhuma, minha família, e aí falando pai, mãe, irmãos, esse primeiro momento, foram fundamentais nesse processo. Aí, obviamente, que você vai constituindo uma outra família derivada dessa, né? Que são o esposo, a família do esposo, a sua família que vai crescendo nesse entorno, né? E isso é fundamental. Especialmente minha mãe e meu pai. E aí eu trago isso para minha mãe,
que é a minha referência. Interessante que algumas pessoas perguntam assim, mas sua mãe, você disse que só viveu com sua mãe 16 anos. Porque minha mãe partiu desse plano muito cedo. Ela foi acometida por um câncer. Infelizmente, há mais de 40 anos atrás, os recursos eram bem mais escassos. Recursos médicos. E quando nós descobrimos, eu sou de um povoado, já era tarde, ela estava em metástase. Então ela ficou com a gente eu tinha 16 anos, quando ela partiu. E ficou mesmo ainda comandando tudo, que ela era muito, assim, uma presença muito forte, até os meus 13. Porque depois ela ficou em uma cama, enfim. Mas as minhas referências são muito dela. Dessa mulher forte, guerreira, leoa para defender sua família. E com valores e princípios que me nortearam até hoje. Meus filhos até querem brincar comigo e mangam de mim. Quando eu começo a dizer alguma coisa, eu digo, mamãe dizia. Aí quando eu vou abrir a boca, ele faz, mamãe. Eles começam aí, porque diz que tudo eu digo mamãe. Mas foi essa referência que eu tive. Né? Para tudo. Parece que mamãe sabia que ia embora logo. E deixou a gente com valores muito fortes e com essas lições. Lições simples, que não são tiradas do livro, da academia, mas são da vida. Sim. Então, aí vem depois meu esposo, né, que vem constituir comigo essa segunda família. E foi meu esteio, sim, porque eu sempre me joguei na vida para fazer tudo. Eu dizia que o cavalo selado passasse, eu montaria. Onde ele me levaria, eu ia tentando ali na rédea conduzir para onde eu quisesse. Mas eu ia já no cavalo. Depois a gente ia ajustando o caminho. Então, meu esposo foi fundamental. Deus me deu 3 filhos. Uma voltou logo para ele, porque a minha missão era só gerar. E eu acredito que fiz isso honrando, né, ao meu Senhor. E depois meus 2 filhos, que são 2 bênçãos. Então, a família é absolutamente tudo. E meu pai, né, diferente da minha mãe, que com 6, 7 anos, eu digo que eu não lembro quando eu comecei a fazer coisas, né, domésticas, ajudar. Eu não lembro, não tenho essa lembrança. Se foi com 6, 7, 8, mas não interessa. Isso não me causou nenhum prejuízo, não. São lembranças muito boas, até afetivas. Mas meu pai era o contraponto, gostava da vida, de brincar. Parece que ele ia saber que teria que assumir tudo. Sim. Logo breve. Então, enquanto mamãe foi viver, ela aproveitou tudo. Então, eu tenho isso. Eu sou o resultado, e por isso que eu sou uma mulher feliz. Eu sou o resultado de um pai que abraçou a vida e quis viver com toda a intensidade do mundo. E de uma mãe que dividiu essa intensidade com ele, mas também assumiu as responsabilidades de tal modo que cuidou dos 7 filhos, e deixou os 7, mas os 7 conseguiram sobreviver bem em razão do legado. Então, acho que eu sou a história de uma família. E minha mãe me inspirou em tudo, porque tudo que eu começava, e se pensava que ia ser difícil, dizia, pá, minha mãe disse, não deixe que ninguém limite o seu caminho, ou diga que é impossível. O impossível você não conhece. Você vai, tenta e faz. Se não deu, é porque não era o seu. Né? É sempre livramento ou vitória. Sim. Doutora Geolise, ela está passando agora para vocês, telespectadores ouvintes, sobre o apoio, como é importante o apoio emocional, motivacional da família, sobre o apoio incondicional da sua família, né? Sobre a força para enfrentar desafios, sobre momentos desafiadores, como ela encontrou em sua família um ponto de equilíbrio e inspiração, né, sobre a vontade de construir um legado para as futuras gerações, sobre ter uma carreira de impacto social e ao mesmo tempo cuidar da família, sobre o companheirismo e superação de desafios e os valores familiares refletirem sua conquista profissionais. Quantas lições, doutora, a senhora tem passado para a gente só em uma pergunta. É que eu sou faladeira. Só em uma pergunta. Vamos chegar mais uma próxima. A segunda pergunta, doutora Geolise.
qual foi o papel... Desculpe, viu? Eu tô Vá. olhando aqui porque eu tô com a sobrinha Sim. na sala de cirurgia, né? Certo. Até esqueci de tirar Tem problema não. os papeizinhos da urgência. Nós estamos enfim. cientes, doutora. Estamos pedindo a Deus pela Pra Deus. recuperação Sim, plena tá. dela, E eu tô aqui em paz porque Deus está no comando. Amém. Eu Isso tenho é certeza. maravilhoso, Eu com creio. certeza. E a segunda pergunta, doutora Geolise, qual foi o papel do incentivo familiar em sua trajetória, desde a primeira graduação até os cargos de liderança na segurança pública? É assim, como eu falei, a família... Olha, quando a gente toma uma decisão, e no meu caso, decisões que eram meio difíceis, porque eram cargos que eram ocupados, eram muito do universo masculino, até então tido como cargos do homem, do macho. E você decidir se sua família não credibiliza isso, mesmo que, óbvio, quem me valida sou eu, óbvio isso, mas se minha família não entende que essa validação que eu dei a mim mesma, que eu preciso ir, eles vão ficar, sabe, me puxando para trás, para baixo como uma âncora, e aí pode ser que eu não consiga voar, né? E a minha família foi fantástica. Eu lembro como secretária de segurança, foi o primeiro cargo que ninguém me consultou. Chegou um decreto, secretária de segurança. Mas eu nem conhecia o governador do estado. Aí eu disse, como eu vou ser secretária de segurança se eu nem conheço o governador? Um amigo meu, o governador precisava de um nome da segurança, e ele disse, a pessoa é Georlise, a pessoa que tem as condições de técnicas e também que consegue dialogar politicamente, porque a gestão de secretária de segurança tem isso. Tem a função técnica, mas você tem que ter essa capacidade de dialogar com os outros entes. E ele dizia, e com a sociedade, de um modo geral, eles, Georlise, quando esse documento chegou, eu disse, Jesus! e é para eu ser secretária, mas o governador não falou comigo. Aí a pessoa que me indicou disse, e você vai me fazer passar vergonha? Eu disse ao governador que tinha certeza que você aceitaria. O cargo de secretária, eu disse, mas não é bem assim que a banda toca, não. Aceitar um cargo de secretária. Peraí, vou ligar para a primeira pessoa que eu preciso saber que vai estar do meu lado para ter o apoio para que eu consiga livremente andar. E sabendo que eu tenho a minha retaguarda. Sou mãe de 2 filhos. E naquele momento, 2 crianças. Aí eu liguei pro meu marido. Amor, fizeram uma doidice aqui, o governador assinou um decreto e eu sou secretária de segurança. Já viu dizer um negócio desse? E eu não estou querendo isso, não. Não. Eu nunca quis ser mais nada do que delegada. Eu nunca tive, assim, esse apego ao poder. Para mim, o poder só serve se ele puder ajudar, promover o bem-estar. No mais, ele não me encanta. Aí eu liguei pro meu marido, ele, não acredito. A Georlise que eu conheci nunca deu para trás num desafio. Aí eu olhei assim, e você não vai aceitar? Você só sabe se você vai dar certo ou não aceitando. Sim. E aí eu subi no cavalo de novo. Então, assim, minha família, quando eu decidi apitar futebol, ele era meu noivo. Vocês imaginem. Isso há mais de 30 anos atrás. Né? Então, as primeiras coisas que questionaram foram a minha sexualidade, né? Enfim, foram as minhas orientações sexuais. Porque uma mulher que é delegada e apita futebol, né? Tem alguma coisa errada. Tem, né? Enfim. Aí meu marido disse, ele era meu noivo, eu disse, eu vou. Aí ele disse, faz bem, só assim vai abrir um caminho aí para quem quiser. Né? E Georlise, que ele me chama de Gel, uma delegada, né? Uma pessoa formada em direito, dá um status legal no sentido assim, de que as pessoas vão dizer, eu posso ser o que eu quiser e ser árbitro de futebol. Porque se achava naquela época que o árbitro era alguém que não tinha uma profissão intelectualmente, digamos assim, capaz. E ao contrário,
Os hábitos que eu encontrei lá, todos tinham uma formação muito boa, todos de formação, a maioria de formação nível superior. Então, a gente também tirou esse mito. Quebrou esses tabus, Quebrei. E meu esposo e minha família, meu pai, gente, olha, meu pai é uma figura. Ele, enquanto os outros pais lá do meu interior, né, deviam dizer, meu Deus, minha filha fazendo coisa de homem. Meu pai dizia ao contrário. Rapaz, eu tenho uma filha, pense, o povo diz que é coisa de homem, mas ela vai lá e faz, né? Então, orgulho, né? Orgulho, ele saltava aos olhos esse orgulho. E meus filhos pequenininhos, né, e foram aí crescendo e crescendo comigo nessa caminhada. E aí diziam, olha, minha mãe, pensa uma mulher, o que ela decide fazer, ela faz bem. Porque ela se dedica, até as ausências pontuais, meus filhos entendiam, porque diziam, minha mãe está cuidando de um bem maior para a sociedade. Eu tenho um orgulho muito grande quando meus filhos, ainda adolescentes, né, ou jovens adultos, assim, eles diziam aos amigos, minha mãe às vezes não pode estar em tudo com a gente, mas quando ela não está, é porque ela está fazendo um bem para a sociedade. Então, isso assim me deixa um presente, muito tranquila, muito tranquila. Minha família, sem dúvida nenhuma, é a razão de ser da minha história e da minha vida. E olha que ela não queria ser, viu? Ela não aceitou o convite, só depois que o esposo incentivou, né? Não, olha aí o incentivo, né? Como secretária de segurança, foi a primeira vez que as pernas... Tremeram. É porque... É responsabilidade. E secretária de segurança, para mim, era um cargo que nunca foi pensado, porque era um cargo de poder político, assim, tinha uma... É um agente político mesmo, definição técnica. Eu nunca imaginei, eu não tinha força política de nada. Nunca usei. Os que eram técnicos, eu sabia que eu podia conseguir, mas esse... Meu filho, será que tinha uma aguinha, por favor? Porque minha garganta no ar me trai. E... telespectadores e ouvintes da Rádio Jubileu FM 105.9, nós estamos aqui entrevistando a doutora Geolice e nessa pergunta ela nos trouxe informações surpreendentes. A importância da sua família, o incentivo da sua família na educação, nas escolhas acadêmicas, iniciais, né? Nas decisões, né, da carreira na segurança pública e o valor da perseverança e do compromisso com o bem-estar da comunidade. Então, são lições que realmente, olha, isso traz, que é uma da missão do programa Saúde em Foco, é levar essas informações, é fazer com que os telespectadores ouvintes ouçam, né, lições positivas que vai cada vez mais fortalecer como um todo a sociedade, né? Então, é isso, doutora, essa importância que a senhora coloca e isso traz para as nossas vidas, né? Com certeza. As nossas vidas. E para vocês, exemplos, né? Vocês mulheres, que vocês podem conquistar muito tudo mais daquilo que vocês pensam e imaginam. E hoje vocês vão estar aqui ouvindo a doutora Geolice passar essa mensagem de incentivo, essa mensagem que vai trazer realmente força para vocês fazerem coisas surpreendentes na sua vida. Antes da terceira pergunta, que é vocês que são telespectadores ouvintes do programa Saúde em Foco, que estão no YouTube, @José Carlos Queiroz, acompanhando o programa. Nossa convidada de hoje, nossa convidada especial, temos a honra de conversar com a doutora Geolice Oliveira Costa Teres, uma mulher que construiu um legado marcante na segurança pública e justiça em Sergipe, delegada de polícia, pioneira em diversos cargos de liderança. A doutora Geolice compartilha sua trajetória e os desafios que enfrentou ao longo de uma carreira dedicada à segurança e aos direitos da sociedade, e a importância do apoio familiar para promover um futuro mais seguro e justo. Participe ao vivo do programa Saúde em Foco, enviando suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, 99607-2550. Informe seu nome, cidade e sua pergunta.
O diretor técnico Lito, da Rádio Jubileu FM 105.9, analisará suas contribuições às perguntas que poderão ser respondidas ao vivo ou posteriormente. Nós vamos agora para a terceira pergunta. Sheila. A terceira pergunta, doutora. Tem sido a primeira mulher a ocupar cargos de alta relevância na segurança pública e no Tribunal de Justiça em Sergipe. Como a senhora enxerga o impacto dessas conquistas na sociedade e família? Olha, uma vez Josailton Lima, jornalista, fez uma matéria e dizia assim: Georlise Costa, mas pode chamar de pioneira, que é sinônimo, alguma coisa nesse sentido. E só aí eu passei a me dar conta que eu tinha ocupado funções que eram do universo masculino e que eu era a primeira, porque até então eu ia fazendo essas funções, né, e sem me tocar que eram do universo, né, masculino. Ou outras coisas que eu fiz, por exemplo, tipo assim, eu em 2000 fui candidata a vereadora. E eu fui a primeira policial, primeira delegada de polícia a participar de um universo eletivo, né, na política. E é porque aí veio um movimento de vários delegados. Aí quando eu fui candidata em 2020, o povo me perguntava: agora é moda delegado ser candidato? Eu disse: ó, eu estou fora desse modismo que vocês querem falar. Eu fui para a política por convicção, e isso desde lá, de 1900 e bolinha, eu brincava. Então, eu não me dei conta que eu fui a primeira delegada a intentar, né, esse campo da política. Quando eu fiz e acabei fazendo essas coisas que chamavam de pioneirismo, foi exatamente entendendo que eram coisas que serviam para a sociedade e para a minha família. Eu tenho mulheres na família, né? E mostrar que era possível fazer era dizer a minhas irmãs, a minhas sobrinhas, sabe? Dizer a todas, elas: ó, gente, eu não sou especial, eu sou igual vocês, só que eu acredito. A diferença entre Georlise e qualquer outra mulher que acha que não chega nas conquistas que eu cheguei é acreditar. Eu não permiti que ninguém dissesse que eu não conquistaria. Aliás, os meus amigos me chamavam, os mais de um português mais rebuscado, de utópica. Aqueles que não tinham essa consideração toda me chamavam de doida. Enfim, é a forma de desacreditar a sua fala, a sua vontade, o seu desejo. Utópico ou doida, nenhum deles me fizeram desistir, parar. Então, voltando a pensar no caminho que eu construí, eu fico muito feliz. E fico mais feliz ainda quando eu vejo várias meninas, várias jovens chegar e dizer assim: ó, quero ser delegada porque me inspirei na sua história. Sim. Tem várias colegas delegadas que dizem isso, né? Até em outro estado, como o estado de Alagoas, que foi onde eu nasci, eu tenho meninas que cresceram comigo e as filhas: mãe, a sua amigas minhas de infância, né? Que a minha adolescência foi dividida entre Sergipe e Alagoas. Então, eu tenho muito orgulho, porque, especialmente, não só para a menina da capital, e da menina que mora na sede das cidades. Eu fico muito feliz para dizer isso para a menina que mora no povoado, que as realidades dos povoados, inclusive, hoje mudaram. Hoje você tem veículo que te leva para a escola, veículo que te traz, você tem lanche, você tem uma série de facilitações que lhe levam para a escola. Aí eu fico lembrando: gente, ó, vocês hoje têm veículo, lanche, e ainda se dão ao luxo de não ir. E ainda não reprova mais, que é um absurdo. Desculpe, mas eu ouso, infelizmente eu tenho mania de dizer o que eu acho. Eu acho que para enganar
a nossa sociedade, enganar os números, para maquiar números, nós somos tidos como um país que acabou o analfabetismo. É ridículo isso, porque nós temos crianças no 4º ano, no 5º ano, que não sabem o alfabeto e não pode reprovar. O que eu acho excrescência na educação. Mas, enfim, não sou da educação, estou dizendo a opinião de uma pessoa que estudou em um povoado, que aprendeu o português, que sabia escrever ali direitinho, porque tinha que fazer, era ditado ao tempo, era ditado uma composição, né, fazia uma composição que hoje é redação e o ditado, mas a gente tinha que saber pelo menos o português, né, e hoje não, enfim. Então eu fico dizendo isso, gente, olha, um monte de amiga minha ia para as festas, para os bailes, para não sei o quê. Não estou dizendo que não faça isso, mas até os meus 23 anos eu procurei estudar, conciliar as saídas, né, enfim. E com 23 anos eu fiquei liberta, porque eu já era formada, ou ia advogar, mas eu optei pelo concurso público. Enquanto minhas amigas, depois dos 23, é que foram tentar buscar tudo que não fizeram. Adolescência é ótimo, viver é ótimo, aproveitei tudo isso. Agora, gente, tem que focar. Então, as minhas conquistas, eu levo para a sociedade como retorno, né? Porque eu sou servidora pública, a sociedade me paga e eu sou servidora por escolha. Como retribuição a essa sociedade que me paga, eu tento fazer um serviço de qualidade e falar das minhas conquistas apenas como modo de dizer você pode. E para minha família dizer também, ó, minha sobrinha, tua tia conseguiu. Chegou, né? Então é isso. Uma coisa importante, doutora, que a senhora falou em relação ao estudo, você que está ouvindo, você que é jovem, que hoje você tem essa condição de locomoção, né? De escolas que oferecem até o manhã e a tarde. Integral. Isso, o integral, né? E não coloque, porque você mora num povoado, isso como uma barreira. Não coloque isso. Você é tão importante e você é tão capaz como todas. É isso que a doutora está falando para você. Que você tem condições, você tem capacidade de estudar. Foque no estudo para você atingir níveis que muitas vezes as pessoas pensam que não vão atingir, né, doutora? Porque assim, a gente acha... Eu decidi na minha vida não focar no problema. Tem isso também, viu? Quando minha mãe faleceu, eu disse, eu tenho 2 caminhos. Ou eu fico chorando a morte da minha mãe, e assim, sem fim, ou eu decido que não foi o fim. É um recomeço. E aí eu foquei na solução. A solução para mim era me adaptar à nova situação e dizer assim, ó, agora eu não tenho ela, então eu tenho que fazer o que eu já fazia com ela e o que ela fazia para mim. Né? Então, eu agreguei fazer mais, né? E eu gosto de ouvir as pessoas, eu sou faladeira mesmo, mas tem uma característica que talvez nem combine. Sheila, que é psicanalista, pode ver. E o senhor que é neuro, né? Linguística. Então, veja, dizem que quem ouve fala muito, não ouve. Mas eu consigo as duas coisas. Eu consigo falar muito e ouvir muito. E ouvir bem. E aí eu gosto de ouvir. E em alguma dessas entrevistas eu ouvi o Bernardino dizer, uma pessoa perguntou, Bernardinho, e você conquista, e você tem muita sorte, né? Você é um técnico exitoso, porque todas as seleções de vôlei você consegue ser campeão. Ele disse, eu tenho realmente muito sucesso, e eu tenho muita sorte. De fato, você tem sorte. Você tem razão. E eu, para não perder essa sorte, cada desafio que eu pego, me debruço a estudar, me preparar. 12 horas, 24 horas na preparação. Mas é sorte também. Porque tem pessoas que estudam as 24 horas e não são com o êxito, com o sucesso que eu tenho. Então, eu chego na minha terra, muita gente diz assim, Gel, você teve muita sorte. Eu disse, tive mesmo, ó. Você nem sabe a sorte que eu tive.
Com 10 anos eu ia com as canelinhas finas, andava quase 9 quilômetros para ir e vir estudar a pé, né? Então, tive muita sorte mesmo. E vocês não sabem, com 16 anos minha mãe foi embora e eu decidi ir morar numa casa de uma família, ficar com essa família, cuidar de 3 crianças, em contrapartida eu recebi estudo. Também foi muita sorte. Afinal, eu tive uma casa com 3 crianças para cuidar. Aí, não, e foi para a universidade. Pois é, menina, também sorte. Eu botava os pés numa bacia quente e ficava ali para não dormir estudando. Pensa a sorte que eu tenho. Até porque a minha sorte toda está em um Deus de amor que me ama e que me deu capacidade e força para eu ir buscar os meus objetivos. Então, assim, eu não rebato quando me dizem de cara que é sorte. Eu só mostro o que eu fiz com a minha sorte. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, assim, eu realmente tenho sorte. E agora eu não jogo a minha sorte fora. Como eu tenho minha sorte, eu ralo, eu me dedico, eu me comprometo. Eu dizia isso numa palestra essa semana. Eu sou servidora pública, não foi porque eu não tinha mais nada o que fazer, ou porque eu queria não fazer nada, né? Eu sou servidora pública por opção, porque eu escolhi servir. Para mim, servir a sociedade através da minha escolha é o que mais me dignifica. E os policiais olham e dizem assim, a senhora, porque eu tenho já 8 anos a mais, eu já podia estar em casa há 8 anos. Aí a senhora não vai sair nunca. Não, enquanto eu vou sair um dia, mas enquanto eu for tomar banho e vestir a minha roupa dizendo assim, poxa, que legal, estou indo trabalhar, vou encontrar gente que eu vou poder ajudar, aí eu vou, feliz. E só Jesus sabe quando eu vou parar. Essa motivação, né? Que essa motivação não pare. Né, Olha, Queiroz? Quanta mensagem, chega. Olha, a doutora Geolise hoje, e nessa questão agora ela falou sobre a quebra de barreiras e inspirações. E ela é inspirações para vocês, muitas mulheres. Sobre acessão a cargos de alta relevância, que historicamente foram ocupados por homens. Há muito tempo, né? Naquela época era difícil, né, doutora? Muito. Quebrar essa... Rompeu muitos paradigmas. Né, doutora? Muito. E a senhora foi lá e... Mostrou para que veio. Era muito difícil. E ela fala também exemplos, né, para vocês mulheres, né, que desejam seguir carreira no setor público, na segurança, na justiça. Siga, vocês podem fazer. Agora, como a doutora falou, a sorte, mas estude. Estude. Pega o livro, vai estudar. Estude. Aproveita a sorte. Aproveite. E aí você vai alcançar grandes conquistas, independente do gênero, né? Sim. Sobre o impacto de sua presença. Sobre o Tribunal de Justiça, doutora, quando a senhora começou a fazer parte do tribunal, uma experiência aí. Sim, veja. Até então só homens tinham ido para a diretoria do Tribunal de Justiça. E eu também nunca me imaginei, né, como diretora do Tribunal de Justiça. E aí, doutor Artemio Barreto me convidou. E eu fui novamente para lá. E é tão interessante que 4 anos ou 5 anos depois de que eu saí do tribunal, os colegas que ficaram no lugar diziam, Georlise, menino, o povo liga querendo falar com a diretora de segurança, Georlise. Eu digo, meu Deus, ela saiu tem um tempão. Mas ficou mais registrado na mente, é porque, né, o meu estilo de gestão é um estilo de gerenciar a mais de 2 mãos. Eu não abro mão de decidir. A decisão é minha, porque a responsabilidade que advém dessa decisão é minha. Então, quem decide o que vai fazer sou eu. Agora, antes de decidir, eu ouço, né, todos que estão comigo. Então, eu construo essa gestão a várias mãos. E talvez, no Tribunal de Justiça, as pessoas não estavam acostumadas a essa forma. Os policiais que ali trabalham, né?
não pelo Tribunal de Justiça, mas é que a maioria é militar, quase que a totalidade. E na Polícia Militar a gente sabe que tem uma hierarquia, que hierarquia é maravilhoso em qualquer instituição, né? Instituição legalmente formada ou não. Mas esse diálogo, ele na Polícia Militar, ele é mais verticalizado, né? E eu trago para uma horizontalidade. E acho que eles não estavam acostumados. Foi muito bom. E aí eu ouço eles, até hoje, quando eu passo, encontro alguns. Poxa, doutora, foi a vez que a gente foi visto como ser humano, a gente era percebido nas nossas necessidades. É porque eu tenho um lema, desde que eu virei delegada e fui para o serviço público, e como delegada, a gente tem uma missão de cuidar das pessoas. É preciso que o delegado de polícia entenda, e qualquer outro a autoridade pública, que a nossa força ela é muito maior quando a sociedade entende e reconhece e legitima essa força. Porque o concurso público, ele lhe dá o cargo. A legitimidade, ela vem a partir da sociedade, desse diálogo construído e da percepção da sociedade que o seu cargo é importante para ela, a sociedade. Então, eu tenho essa visão do serviço público, que a gente cuida do cidadão. E na polícia, com a porta larga, aí que a população entra mais facilmente para reclamar, para dizer. E aí eu digo, eu sempre entendi que como a gente é cuidador da sociedade, a gente precisa ser cuidado. Sim. Né? Não dá para pensar o cuidador que só cuida. Porque chega um momento que ele vai estar desgastado, emocionalmente fragilizado, esgotado e não dá conta. Nessa perspectiva é que eu sempre cuidei de quem eu liderei. Porque eu sempre exigi que ele cuidasse da sociedade. Sim. E para que ele entendesse que o cuidado da sociedade era importante, eu, como chefe, cuidava dele para ele ter essa noção do cuidado. Então, no Tribunal de Justiça, eu também fiz isso. E eu lembro que, assim, eu encontro ele, eles me dizem. E eu fiquei, nossa, eu fui do Tribunal de Justiça. Inclusive, acho que eu fui a única diretora. Meus colegas não me relatam alguma coisa nesse sentido, de que fui convidada a fazer palestra para os oficiais de justiça, né, sobre alguns temas na própria esfera do processo penal, do direito penal, o que eu me senti muito honrada, porque tinha no Tribunal de Justiça juízes, né, magistrados da área do direito, né, penal, processual, qualquer outro direito, e eu ser convidada para fazer essa fala com os servidores daquela casa, me deu muito orgulho. Valorização, né? E nós estamos falando aqui uma coisa importante, a nova perspectiva que a senhora trouxe, né, nessa abordagem mais sensível, humanizada, né, para as questões sociais, que apresentava justamente na segurança pública e no tribunal. E isso faz diferença, doutora. Muita. Né? Muita diferença. E isso realmente trouxe uma coisa assim nova, né? Contribuições, né? Inovadoras. Né? E por isso que até hoje eles ficou com gostinho de quero mais, quero bis. Mas mamãe dizia, olha mamãe, de novo. Mamãe dizia assim, filha, comida requentada, leite requentado, não tem o mesmo sabor. E eu morro de medo de voltar para os lugares onde deu certo, que eu digo, gente, foi tão boa a primeira passagem, vai que eu volte e eu não dei conta de fazer tudo que eu fiz. Aí vocês vão não vai ser bom, deixa eu fazer mais em algum outro canto que esteja precisando. Aí brinco com eles, que eles dizem que eu tenho que voltar. Eu digo, calma. Amigos e queridos telespectadores e ouvintes, nós estamos aqui com a doutora Geolice. E nessa questão agora, nós foi falado sobre a quebra de barreiras e inspiração para outras mulheres, sobre como a ascensão a cargos de alta relevância, que historicamente foram ocupados por homens, e representou uma quebra de barreira no contexto social. Sim. E em ocupar posições de liderança, exemplo para as mulheres que desejam seguir carreira no setor público e de segurança e na justiça.
e alcançar grandes conquistas, independente do gênero, o impacto de sua presença em espaço de decisão, no caso, doutora, no Tribunal de Justiça, né, cargos na Secretaria de Segurança Pública, que ela trouxe uma nova perspectiva, uma abordagem mais sensível, humanizada para as questões sociais e a contribuição para promover uma cultura mais inclusiva e respeitosa, né, sobre as adversidades e a especificação de cada cidadão. Isso tudo, telespectador e ouvinte da Rádio Jubileu FM 105 e que estão acompanhando no portal José Carlos Teles Queiroz no YouTube. É uma honra muito grande estar aqui entrevistando a doutora Geolice. Tem ensinado muito para nós e para vocês também que estão nos ouvindo. Nós vamos acompanhar agora com uma próxima pergunta e seria a última, né, Sheila? Que pena, né? A gente vai trazer a doutora outras vezes para falar de outros assuntos mais. Doutora Geolice, em suas atuações no Departamento de Grupos Vulneráveis e na proteção ao meio ambiente e aos animais, de que maneira sente que essas contribuições fazem parte do seu compromisso com o bem-estar da sociedade e do futuro que deseja para os seus filhos? Olha, falando dos grupos vulneráveis, eu já tinha aí acho que que a experiência também ajuda, todo o arcabouço de informação que você, né, conseguiu juntar ao longo de sua história ajuda para você fazer alguma outra coisa e em uma outra perspectiva. E eu fui delegada da mulher. Eu estava como delegada da mulher. E tinha sido delegada da criança e adolescente. E juntando essas duas delegacias, eu percebi que nós tínhamos uma questão. A criança e o adolescente, o adolescente infrator, ele tinha uma delegacia que atendia. Mas a criança vítima, ele não tinha uma delegacia que atendesse. E aí eu não estou questionando o infrator ter uma delegacia especializada. Mas eu percebia que a criança vítima precisava ter um olhar para que não fosse revitimizada na hora da sua escuta. E aí, para isso, a especialização ela é fundamental. Porque você tem um olhar focado naquela matéria e você vai ficando melhor ao passar, inclusive, do tempo. Só que, aliada a essa questão da criança ou adolescente não ter essa escuta especializada, esse trato especializado, tinha um fato também de que eu fui a delegada, na gestão do Dr. Wellington Mangueira como secretário, que cuidou da questão da comunidade LGBT, na época LGBT, né? Junto com a delegada da mulher, com a delegacia da mulher. Inclusive, é um detalhe, as mulheres são discriminadas historicamente, né? O papel da mulher foi colocado, né, de lado, como uma coisa menor. E, historicamente, a violência doméstica, inclusive, e a violência contra a mulher decorre dessa forma que ela foi vista, né, ao longo da história. E aí, quando foi colocada o homossexual, né, toda a comunidade LGBT, para ir para a delegacia da mulher, as mulheres se surgiram. Sim. Veja como as coisas. Não trazer gay para ser tratado na nossa delegacia, como se elas agora passassem a ser menor, porque eles iriam ser atendidos na mesma unidade. Aí eu disse, gente, é incrível como os vulneráveis, eles não se percebem, né? E aí a gente precisa, enquanto Estado, fazer esse trabalho de conscientização. Aí vamos criar uma delegacia de vulneráveis. Aliás, só para os LGBTs. E aí o idoso também eu percebia, ao atender nas várias unidades que eu passei, que diante da fragilidade até de mobilidade, de defesa, passava também por essas mesmas fragilidades para ser atendido. Chamei colegas que tinham a mesma sensibilidade social e o compromisso ético social, né? Iraci Mangueira, que hoje é juíza, Daniela Barreto, que ainda continua delegada, e hoje o atual senador
Alessandro, que também era delegado, e nós 4 juntos pensamos e materializamos o DAGV. Né? E acho que foi um ganho fenomenal para a sociedade. Nós não dimensionamos. Eu, quando pensei e falei com os colegas isso, naquele momento, gente, eu juro, eu nunca imaginei. Eu só queria que a vítima se sentisse protegida por nós. O desejo naquele momento era só imaginar que quem chegasse vitimizado não fosse revitimizado. E depois nós nos impressionamos com um ganho que hoje é histórico, inclusive. Porque Sergipe foi referência para o Brasil. Que lindo. Para o Brasil, no atendimento aos grupos vulneráveis. Né? E aí veio a Delegacia de Proteção Animal. Quando eu fui chamada para a Proteção Animal, e foi agora, em 2020, algumas pessoas diziam, essa delegacia é muito pequena, Georlise é grande para uma delegacia tão pequena. E eu não sei de onde se dimensiona essa grandeza do ser humano a partir de fora dele. Porque eu dimensiono a grandeza do ser humano dele, dentro dele. Assim, eu não consigo dimensionar com valores externos a eles. Ele é grande se os valores que são externos chegam nele. Enfim, eu não consigo dimensionar isso. E aí eu dizia, gente, não estou entendendo, porque a delegacia é pequena para mim. E eu fui, como sempre, enfrentei todas as missões. E aí, decidi, aí tem que estudar, porque a matéria é muito específica, e aí eu me debruçar, eu vou sempre na Constituição, para ver qual o primeiro princípio, e o artigo 225 dizia, garantir o meio ambiente é garantir essa geração e as futuras. Sim. Aí eu dizia, como é que cuidar da proteção animal e do meio ambiente é pequeno? Eu estou garantindo os meus filhos, os meus sobrinhos, né, minha família, essa geração, a sociedade que está aí e as futuras gerações. Gente, nas outras delegacias, eu garanti o imediatismo, a devolução do celular, a prisão de quem matou, né? E nessa, eu tenho que garantir agora, e eu ainda tenho a missão de cuidar de quem vem, do que vem. Então, isso é muito grande, as pessoas é que não perceberam. E aí, peguei essa inscrição e botei na entrada da delegacia, lá, artigo 225. E decidi mostrar à população e à sociedade que não era mais um mimimi, né? Não é mimimi de quem não tem o que fazer. Sim. É coisa muito séria, né? É muito séria. É garantir o equilíbrio ecológico, é garantir uma sociedade sustentável, sem abrir mão do desenvolvimento econômico. E você pode fazer as duas coisas com muita tranquilidade. Então, botei isso como minha missão e acho que durante os 4 anos que eu titularizei a delegacia, Sergipe começou a falar dessas pautas que eram importantes. Meu desejo agora, se retornasse, era falar mais do meio ambiente, especificamente, conciliar as duas pautas, que não deu para fazer. Mas agora eu fui chamada para uma outra missão. Como a delegacia eu comecei do zero. Gente, quando chegaram 14 cachorros recolhidos, eu disse, o que é que eu faço com 14 cachorros? Meu Deus, o cabelo, sabe, ficou ouriçado. Eu digo, e agora? Dor de cabeça. Eu digo, sim, mas agora já está feito. Vamos buscar a solução. Eu sempre priorizei focar. Aí botei 4 no meu sítio, liguei para os amigos, vamos pegando aqui, vamos ver. Hoje eu saio da delegacia com um canil pronto, com um gatinho belíssimo e modelo para o Brasil, a delegacia toda lindinha, arrumadinha. Estreiei na polícia a mania de botar painéis. Na delegacia que vocês chegarem, tem painel, modelo Georlise. Estreiei isso, né? Enfim, agora eu vou para o consumidor e tenho certeza que, com o compromisso que sempre tive, sim, deixarei um legado para as futuras gerações, dizendo, consumo responsável, né? E essa relação consumerista entre quem fornece e quem consome, uma relação de respeito, de diálogo, né? Onde o
o empreendedor, o fornecedor perceba que é bom fidelizar o cliente e o cliente perceber que é bom assumir as suas responsabilidades. Então, estou indo para um novo desafio. Muito bem. É mais uma missão. Mais uma missão. Começar do zero de novo. Telespectadores e ouvintes da Rádio Jubileu FM 105.9 e vocês que estão acompanhando no arroba José Carlos Teles Queiroz, no YouTube. Essa questão agora que nós falamos, ela fala sobre a importância do trabalho que é estar num departamento de grupos vulneráveis. Como é importante. Muito. Como garantir que todos, especialmente as pessoas em situação de risco, tenham seus direitos protegidos. E como as ações que visam a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com a dignidade de todos, especialmente os mais vulneráveis, sejam respeitadas. Sobre o compromisso com os grupos vulneráveis, vai além do presente, sobre as próximas gerações, incluindo seus próprios filhos, sobre trabalhar para garantir a proteção de crianças, mulheres, idosos e outros grupos em situação de vulnerabilidade, sobre a importância da preservação ambiental, sobre as ações para proteger o meio ambiente, visando garantir que as futuras gerações possam viver nesse planeta mais saudável, com um ar mais puro, uma água pura, né? E isso também tem a ver com alimentação. Sim, também. os agrotóxicos, né? Alimentação, o uso desses produtos que não venha a causar tanto malefício, né? Mas que Sim. tudo existe um controle, né? E atuação também sobre a proteção dos animais, a importância que tem. Quem é o advogado dos animais? Né? Quem é que vai estar na frente defendendo os animais? Protegê-los. Né? Então, são ações que trazem para todos nós algo assim poderoso, né? Poderoso. Isso nos faz perceber o seguinte: poxa, eu tenho os meus animais, mas eles são protegidos, sim. Eles são protegidos. Com pessoas que têm um coração voltado justamente para isso, para proteger, para cuidar, né? Cuidar do planeta, cuidar das questões sensíveis que estamos no dia a dia, esse respeito, né? Em relação ao meio ambiente, aos animais, essa sustentabilidade que é muito importante também, porque quando fala de meio ambiente, a gente fala de sustentabilidade, né? A gente tem que falar também porque se eu tenho uma árvore, essa árvore eu vou plantar 2 árvores. E se eu tiver alguém que está precisando construir uma casa, eu vou usar essa árvore para construir a casa, mas eu vou plantar mais 2 e vou fazer isso sempre. Então a sustentabilidade junto com o equilíbrio é muito importante para toda a sociedade, para a nossa sobrevivência dos nossos filhos. Queremos que nossos filhos tenham uma praia, um rio para tomar banho lá na frente. Então tudo isso faz parte dessas ações, desses valores, desse compromisso que a senhora tem passado para a sociedade, para todos que estão ouvindo. É um legado, Sim. um legado que é deixado para os nossos filhos. Porque tudo que a senhora planta e está plantando e vai plantar, tenho certeza que é sucesso. Porque Amém. Tudo que a senhora faz, Deus está na frente, porque o propósito que a senhora tem, a empatia, a justiça, o respeito pelas vidas, são os pilares que está dentro do coração da senhora e sua família também. Agora nós vamos, por conta do tempo, eu poderia ficar aqui muito mais tempo com a senhora, e vamos agora para as nossas as considerações finais da doutora, para nos brindar com as suas reflexões. A doutora Geolice Oliveira Costa Teles é, sem dúvida, uma profissional de uma extensa biografia e que tem contribuído de maneira extraordinária para a segurança pública, a justiça e o bem-estar social de todos. Sua carreira marcada pela melhoria da sociedade, presença de liderança, não só como mulher pioneira, mas também como uma mãe profissional dedicada, que torna inspiração para todos nós que buscam um futuro melhor, mais justo e seguro para todos. Com a palavra, a senhora, doutora.
Ô, gente, veja, agradecer muito. O tempo passa, a gente já está falando aqui há um pouco mais de 1 hora aqui. E o tempo voa, né? Como já dizia a propaganda, o tempo passa, o tempo voa. Mas agradecer demais esse espaço. Adoro essa possibilidade de dialogar, né, com a sociedade. Não tendo a pretensão de que eu ensino, que eu isso, nada. Apenas com o desejo de mostrar que é possível fazer, né? Mostrar que só tem sentido escolher. E eu bato muito isso na questão de servidor público. Se você entender que a sua profissão é para servir e não ser servido, né? Então, eu gosto de falar nesse espaço para entender, inclusive para o cidadão entender que a importância, que ele só é muito importante se ele perceber que o outro cidadão também é muito importante. Porque nós somos essa troca de energia, essa troca que ou canaliza para um local muito bom ou para um local muito ruim. Mas essas escolhas são todas, absolutamente todas, nossas. E eu gosto muito desse espaço. Como eu falava do animal, veja, o animal não tem voz. Apesar de ser um ser, e está provado, senciente, o animal sente as coisas e ele não consegue verbalizar. É igual a criança, sente e não consegue verbalizar. Então, quem tem essa responsabilidade dessa verbalização, essa defesa? Nós que somos chamados de racionais e às vezes esquecemos que nós somos dotados dessa racionalidade. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão por ter ocupado essa bancada aqui durante um pouco mais de 1 hora, né, dialogando com vocês, são brilhantes no que fazem e conseguem extrair da gente o melhor, e falando com a sociedade. Um abraço, Lito, um abraço a todos que estão em casa nos ouvindo ou no seu rádio, enfim, transitando aqui por nossa cidade. Então, estou sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Nós queremos fazer um convite, se a senhora puder ficar um pouco mais com a gente. Sim. No final ainda temos um agradecimento. Uma oração final. Vamos ficar assim. O programa Saúde e Foco tem uma reflexão. Já está concluindo. É fundamental que as pessoas compreendam o imenso compromisso e sacrifício daqueles que dedicam suas vidas à nossa segurança. Esses profissionais trabalham incansavelmente, muitas vezes colocando em risco sua própria integridade física e emocional, para proteger a sociedade e garantir que todos possam viver com tranquilidade. Além de suas ações em situações desafiadoras, muitos também atuam de forma humanizada, buscando com empatia e serenidade levar as pessoas que por diferentes circunstâncias se desviaram da lei a uma reflexão profunda. Ao promover uma mensagem de consciência, esses profissionais incentivam a recuperação, a reconexão com os valores familiares e o recomeço. Ao promover essa visão de transformação, eles acreditam na possibilidade de cada pessoa reconstruir sua vida e restabelecer seus laços com a sociedade. Essa dedicação não apenas aumenta a segurança, mas fortalece o tecido social, inspirando a todos nós a acreditar na força da mudança e da recuperação. O programa Saúde e Foco, sempre pensando em você. Eu espero que essa entrevista tenha trazido conhecimento e inspiração para todos. Agora vamos fazer os agradecimentos, né? Isso. Gostaríamos de expressar nossos mais sinceros agradecimentos à doutora Geolice Oliveira Costa Teles. Grava esse nome, né? Pela generosa contribuição e participação em nossa entrevista. Sua trajetória de vida e dedicação à segurança pública e à justiça em Sergipe são verdadeiramente inspiradoras. Agradecemos imensamente pelo tempo dedicado a compartilhar suas experiências, seus desafios e o legado de valores transmitidos por sua família. Foi uma honra ouvir suas histórias e aprender com toda a sua sabedoria. E da mamãe também. Visão e do papai, né? E do papai. Visão e compromisso com o bem-estar social. A mensagem que deixa reforça que profissionais da segurança pública vão além de suas obrigações, integrando uma abordagem humanizada e compassiva. Para muitos isso
fortalece a confiança na justiça e traz um sentimento de segurança, sabendo que são protegidos por pessoas genuinamente comprometidas com o cuidado e a transformação social. Nós, do Programa Saúde em Foco, desejamos à doutora Geolise muito sucesso em suas futuras iniciativas e que sua jornada continue impactando positivamente inúmeras vidas, promovendo um vínculo de respeito e confiança mútua com a sociedade, inspirando cada um de nós a contribuir para um futuro muito mais seguro e justo. Nossos agradecimentos, doutora. Muito obrigada. Nós que agradecemos muito. Aprendemos muito nessa tarde, né, Queiroz? Entrevistar a senhora foi maravilhoso. Nós agora vamos falar mais de uma outra reflexão, é sobre o meio ambiente, doutora. O programa Saúde Foco traz uma reflexão a todos vocês sobre meio ambiente. Como a poluição corrói nosso futuro e aumenta os custos de manutenção. Imagine uma ponte de metal sobre um rio tranquilo. Talvez você já tenha ouvido o som do vento passando por ela, ou até tocado na estrutura fria e firme que sustenta o peso das pessoas e dos veículos. Agora pense no impacto da poluição. Quando substâncias tóxicas são lançadas no ar e na água, a natureza responde. Esses poluentes se misturam com a umidade e formam o que chamamos de chuva ácida. Cada gota dessa chuva, ao tocar as superfícies metálicas, traz uma sensação de desgaste e aspereza da corrosão, deteriorização. E com o passar do tempo você veria a cor brilhante do metal escurecendo, sentindo aquela corrosão que antes era lisa e forte. Visualize uma ponte que se desgasta mais rápido, enferrujando e perdendo sua resistência. Ouça o som do metal rangendo, sinalizando que precisa de reparos. Para evitar esse desgaste, prevenir a poluição, torna-se uma escolha sensata. Proteger o ambiente e manter o ar e a água limpos não só preserva a natureza, mas também aumenta a vida útil de estruturas que fazem parte do nosso dia a dia. Isso significa menos gastos em consertos constantes, menos ruídos de construção e mais segurança ao toque, ao olhar, ao sentir o ambiente ao nosso redor. E para mais informações, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA. A EPA possui diversos artigos e relatórios sobre o impacto da poluição do ar, incluindo informações sobre chuva ácida e como ela afeta estruturas metálicas. O site é https://www.epa.gov. O outro também, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT Brasil, site www.ipt.br. Essa outra reflexão do programa é algo que nós estamos sempre acompanhando, doutora, sobre o que é que está acontecendo com o uso do celular. E fizemos um estudo, e nesse estudo nós temos essa reflexão sobre isso. O título da reflexão é a influência da comunicação fragmentada e a importância de mensagens claras e completas. No mundo da comunicação, especialmente no âmbito digital, nem sempre recebemos mensagens completas. Por exemplo, ao dizer, uma pessoa gosta de correr, sabemos que a pessoa corre porque gosta. Porém, se apenas ouvirmos que a pessoa corre, faltará um elemento fundamental, o motivo. Esse vazio leva a nossa mente a preencher as lacunas, criando suposições. Na psicanálise, o real, o simbólico e o imaginário representam partes diferentes de nossa experiência. O real é o que percebemos pelos sentidos, aquilo que vemos, que ouvimos, que cheiramos, que provamos, que tocamos. O simbólico é uma interpretação, essas informações, das informações dos quais surgem nossas emoções, sentimentos e respostas a elas. Já o imaginário constrói nossas fantasias, especialmente quando as informações são incompletas. No caso da comunicação fragmentada, como ocorre com frequência nas redes sociais em mensagens rápidas, o imaginário pode distorcer o significado. Quando recebemos apenas parte de uma mensagem, surgem fantasias e interpretações errôneas,
que pode abalar relacionamentos, gerar conflitos familiares e até provocar desentendimento no ambiente de trabalho. Estudos e pesquisas em psicologia e neurociência já demonstram que a sobrecarga de informações desfragmentadas leva o cérebro a interpretar erroneamente, a sentir insegurança, ansiedades e fobias desnecessárias. Portanto, é fundamental resgatar a importância de mensagens completas e claras. Ao ler livros, consumir informações aprofundadas, criar comunicação precisa, ajudamos o cérebro a interpretar com precisão, reduzindo fantasias e suposições prejudiciais. Esse cuidado se estende aos manuais, normas empresariais, instruções de remédios e informações sobre o trabalho de ONGs e instituições que visam o bem comum. Em tempo de velocidade digital, investir na clareza e uma necessidade para fortalecer relações e reduzir os mal-entendidos. A referência, nós temos um livro do Lacan, Sim. em 1998, Seminário do livro 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Se vocês quiserem pesquisar, fique à vontade. Nós agora vamos para o bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Senhor, diante de Ti, elevamos nossas vozes em oração e prece pelas autoridades constituídas de nossa nação, como nos ensina em 1 Timóteo 2:1-2, que diz assim, que nossas súplicas, orações e intercessões hoje sejam um instrumento de transformação e paz. Pedimos que o Teu poder, do Teu Espírito, toque o coração de cada líder, dos mais altos cargos, às bases da sociedade, que cada autoridade investida da responsabilidade de guiar nosso povo seja inspirada a agir com empatia, discernimento e justiça, sempre buscando o bem comum e a proteção da vida. Hoje expressamos nosso profundo respeito e reconhecimento a todas as autoridades do Brasil, que cada líder, independentemente do seu cargo, seja guiado pela compaixão e sabedoria, com um forte senso de justiça e responsabilidade. Visualizamos um Brasil onde as autoridades trabalham unidas, transcendendo partidos, ideologias ou interesses pessoais, formando uma aliança verdadeira em prol do bem comum e da proteção de todas as vidas. Imagine mãos entrelaçadas em cooperação, movidas por um propósito maior, construir uma sociedade mais justa, pacífica e digna para todos. Que nossos líderes ouçam atentamente as vozes dos mais vulneráveis, defendam a cidadania e garantam o respeito aos direitos de cada cidadão. Que suas decisões sejam tomadas com coragem, com olhos atentos para o sofrimento do próximo e com a convicção de que lutar pelo que é justo sempre é o melhor caminho. Aqueles que têm a responsabilidade de guiar o país, pedimos sabedoria, responsabilidade e integridade em cada ação. Que suas decisões construam pontes de harmonia, promovam o bem-estar e garantam um futuro onde todos possamos viver com dignidade, respeito e solidariedade. Que possamos nos unir como nação em torno de um objetivo comum, criar um Brasil onde todos respeito, a paz e a esperança sejam as bases de nossa convivência. Que esta oração e estas preces sejam universais e nos inspire juntos a trilhar o caminho para um futuro mais justo para todos. Agora nós fazemos uma oração e prece universal e eu convido, doutora, a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora nós fazemos agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Você vai fazer ou eu vou fazer depois. tá. Agradecimento final à doutora Geolice. Expressamos a nossa mais profunda gratidão pela luz que a senhora traz ao nosso programa e a todos que têm a sorte de estar ao seu lado. Sua presença marcante por uma humanidade rara e uma força inspiradora que ilumina cada espaço e o seu coração generoso transforma a vida de pessoas ao seu redor.
Seu compromisso com o bem-estar de nossa comunidade vai além das palavras. É um gesto, uma entrega genuína que nos inspira a buscar ser melhores a cada dia. Sua trajetória, marcada por dedicação, coragem e empatia, nos ensina o verdadeiro valor de servir ao próximo. Que a sua luz continue brilhando, doutora, intensamente. A senhora não é apenas uma profissional exemplar, mas uma pessoa cuja essência faz com que todos se sintam pertencidos e valorizados. Agradecemos profundamente por tudo que a senhora representa e por todo o bem que compartilha, com todo o nosso carinho e admiração. E sabemos que o aniversário do seu esposo foi quando? 12 de outubro. 12 de outubro. O programa Saúde fez uma seleta homenagem. Hoje celebramos a vida de um homem extraordinário, Júlio César Teles dos Santos, que ao lado da doutora Geolise construiu uma história de amor, cumplicidade, força, um esposo, amigo, companheiro, que merece toda a honra por seu papel de apoio e dedicação à família e àqueles ao seu redor. Que o seu novo ano seja repleto de saúde, conquistas, momentos de felicidade ao lado dos que ama. Agradecemos por toda a inspiração e por ser uma presença iluminada em cada jornada. Que Deus continue abençoando sua vida com paz e realizações. Amém. Com o carinho do programa Saúde em Foco. Amém. Agora, Agradecemos profundamente por esse presente de conhecimento e inspiração que ficará guardado nos nossos corações e todos que acompanham este programa. Para quem quiser rever o episódio, estará disponível nos canais do YouTube, TNAD, Portal da Cidadania 5025 e @José Carlos Teles Queiroz. Acompanhe também as novidades e materiais adicionais em nossas redes sociais, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, onde você encontrará os cartazes com o QR Code para acesso direto. Que o programa Saúde em Foco continue semeando esperança, alegria e amor, unindo nossas vozes a uma sinfonia de inspiração e transformação. Desejamos a todos uma extraordinária semana. Amém. muito obrigado.